Jesus. Irmãos, convido todos a abrirem as Escrituras no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 6. João 6, hoje nós trabalharemos versículos 37, 38, 39 e 40. João 6, de 37 a 40, é o nosso texto desta manhã. Daremos sequência ao discurso do Senhor Jesus, quando Ele se apresenta como o pão da vida. Para as crianças hoje, eu gostaria de pedir o seguinte desenho. Vocês vão desenhar vocês, se quiser colocar o pai, a mãe de vocês, celebrando a salvação que vocês receberam em Jesus Cristo, tá certo? Então, do jeito que vocês quiserem aí desenhar uma celebração, uma comemoração, celebre a salvação que vocês receberam em Jesus. E se vocês creem em Jesus, essa salvação ela é certa, então vocês podem celebrar. Coloquem então vocês bem felizes, tá bom? Irmãos, farei a leitura, peço que todos prestem muita atenção na leitura. Nós temos poucos versos, mas tem verdades preciosas aqui contidas. É um texto com muita teologia contida, tá certo? E eu tentarei expor de maneira breve, objetiva, as verdades contidas nesse texto, ok? Então diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos porque temos sido tão edificados, ó Pai, ao longo dessas exposições, inclusive esta, no Evangelho que João escreveu, Pai. Nós te louvamos e rogamos a graça do Senhor para que nossa mente seja iluminada neste momento, para que a Tua luz brilhe, ó Deus, e compreendamos essas verdades tão gloriosas, e que ao compreendermos elas, ó Deus, elas moldem a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de viver, ó Deus, e que Seu nome seja exaltado através de nossas vidas. Sê conosco, ó Pai. Rogamos a Tua graça e o favor do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amados amigos e irmãos, quantos de vocês já escutaram o termo Ordo Salutis? Ordo Salutis é um termo latim que, de maneira direta, significa ordem da salvação. Ordo Salutis significa ordem da salvação. E esse termo, irmão, foi cunhado alguns séculos atrás por alguns teólogos reformados, e a ideia e o que eles tinham em vista era descrever os atos de Deus na sua obra de salvação. Então nós já sabemos que Deus é Ele quem salva. Esses teólogos então tentaram entender qual a ordem dos atos de Deus ao longo dessa salvação que é executada pelo próprio Deus. No século XVII, esse termo é cunhado, trabalhado, formalizado, se torna comumente utilizado pelos teólogos nesse período, mas se olharmos os escritos de reformadores como o próprio Lutero, Calvino, essas verdades, essa ordem de salvação já estava presente, por mais que o termo não fosse cunhado. Mas quando ele é cunhado, ali no século XVII, ele tem uma utilidade muito grande, irmãos, principalmente para mostrar que no ato de salvação de Deus, ou nos atos de salvação de Deus, Deus é plenamente soberano, e é Deus quem salva o pecador, de tal maneira que essas verdades elas são utilizadas para refutar tanto a teologia católica romana, que coloca obras ou coisas mais como necessárias para que o homem seja salvo, méritos humanos, pagamentos de indulgências e coisas mais, como também era utilizado para refutar a teologia arminiana, uma teologia que diz que o homem
ele tem participação na salvação, ele exerce ativamente participação na salvação. Em outras palavras, eles entendem a salvação como sinergista, como se o homem contribuísse para a sua própria salvação, contribuísse com Deus para a sua própria salvação. Então essa Ordo Salutis, ela mostra que a salvação de Deus, ela é monergista. Ela é uma salvação que parte do próprio Deus, do início ao fim. É Deus quem salva. Irmãos, por que eu estou falando desta doutrina, dessa Ordo Salutis, dessa ordem da salvação? Porque bem provavelmente esse texto que nós lemos, João capítulo 6, de 37 a 40, seja a porção de texto que mais tenha atos e eventos de Deus implícitos nessa ordem de salvação. Talvez seja o texto que contenha mais partes dessa ordem de salvação de Deus. E hoje nós veremos isso, irmãos. Nós veremos isso nesse texto. E essa ordem da salvação, esses elementos mostram que a salvação pertence ao Senhor. E uma vez que a salvação ela pertence ao Senhor, uma vez que somos salvos, nós somos salvos para sempre. Uma vez que o Senhor, que é perfeito e não falha nos seus atos, quando Ele executa a salvação na vida de uma pessoa, essa pessoa está salva. Ela pode celebrar, por isso que as crianças vão desenhar ela celebrando a salvação. Uma vez salvos, salvos para sempre. Então, nós veremos alguns desses elementos dessa ordem da salvação que estão implícitos, que estão por trás dessa fala do Senhor Jesus, ou que essa fala do Senhor Jesus acaba por apontar esses atos de Deus. Se os irmãos bem lembrarem, nesse discurso onde o Senhor Jesus está mostrando que Ele é o pão da vida, nós olhamos para o verso de número 36, antes de entrar no nosso texto, o texto diz assim, o verso 36, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. O Senhor Jesus está se apresentando como o pão da vida, como aquele que se eles então se apropriarem, receberem, eles têm a vida eterna, mas Ele diz, mas vocês não creram. Vocês não creram, mostrando que o homem tem responsabilidade, de tal maneira que quando ele rejeita a Deus, a culpa é dele. Mas então o Senhor agora ele vai mostrar a forma pela qual o homem pode ser salvo, mostrando que toda essa obra é Ele quem executa. Se por um lado o homem não pode crer, os judeus não creem, nem o homem por si só pode crer e pode ser salvo por si, pelos seus méritos, pelas suas capacidades, o Senhor Jesus vai mostrar como o homem então é salvo. É isso que Ele está fazendo aqui. E Ele diz o seguinte então, e a primeira coisa que nós vemos, irmãos, nos versos 37 e parte do verso 39, nós vemos a eleição e a predestinação da parte de Deus. Deus, Ele elege um povo para si, Ele predestina para a salvação alguns. Olha só o que o texto diz para nós. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É o que o Senhor Jesus diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha o verso 39, irmãos, o que o Senhor Jesus também vai dizer. Ele diz, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Vocês percebem o que nós temos aqui, irmãos? Vocês percebem que o próprio Deus Pai, Ele resolve dar um povo para Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele morre por um povo específico. E esse povo específico é aquele povo que Deus escolheu, que o próprio Deus Pai, Ele escolheu, e Ele dá para que Jesus Cristo, então, morra por eles, para que o Senhor Jesus mantenha esses, para que o Senhor Jesus salve esses. A escolha, irmãos, e entrega do Pai, ela precede a ida ao Filho. Alguém só pode ser salvo se for ao Filho, mas para ir ao Filho, para crer em Jesus Cristo, para se render e entender que Ele é o pão da vida, é necessário que o Pai tenha escolhido, e o Pai é quem dá para o Filho esses pelos quais o Filho morre e o Filho salva. Olha só que interessante, vamos passar hoje por alguns textos, os textos que estão em João para ganhar tempo, então nós podemos abrir, e os textos que não estão em João, que estão nas cartas paulinas e petrinas, então eu lerei para vocês. Mas olha aí João 17. João 17, oração sacerdotal do Senhor Jesus, oração pelo povo de Deus. Inclusive nós estamos aqui nesta oração, nós somos alvo dessa oração. Versículo 9, o Senhor Jesus ele diz o seguinte,
é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vocês percebem que o Pai deu alguns para o Filho? E o próprio Senhor Jesus, quando ele intercede por estes especificamente. Um povo escolhido por Deus Pai e dado ao Filho. Se nós lembrarmos bem, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, e aqui eu vou ler alguns textos para mostrar durante o sermão que as cartas paulinas, as cartas do Novo Testamento, elas explicam a própria teologia do Senhor Jesus. Elas explicam e destrincham as verdades do Evangelho. E olha só o que Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, texto bem conhecido: assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vocês percebem que o Pai escolheu, predestinou pecadores para a salvação antes mesmo que o mundo houvesse? É justamente esses que o Pai dá para o Filho. 2 Timóteo 2,19, Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Foi Ele quem escolheu, Ele conhece os que lhe pertencem. 1 Pedro 1,2 diz que o apóstolo Pedro, saudando os eleitos de Deus de várias regiões, ele diz que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E essa palavrinha presciência, pré-conhecimento, tem a ver com o amor prévio que o Senhor derramou quando esses ainda eram pecadores, antes mesmo que o mundo houvesse. Então, só pode ser salvo, irmãos, e será salvo, ou serão salvos, aqueles que o Pai escolheu. O Pai escolheu. Uma pessoa não pode ser salva se ela não for a Cristo, mas ninguém pode ir a Cristo se, pelo Pai, ele não for eleito e dado a Cristo. E sabe o que isso traz de maravilhas para nós pensarmos? Que a incredulidade dos judeus, irmão, jamais poderia frustrar a obra de redenção do próprio Deus, pois o próprio Deus tem uma raça eleita, e essa raça eleita certamente será salva. Aqueles que o Senhor elegeu, aqueles que o Pai dá, esses certamente serão salvos. A incredulidade dos judeus e a incredulidade do mundo jamais poderia e poderá frustrar a obra de redenção. É sucesso garantido, irmãos. Como diz em seu comentário desta perícope, D.A. Carson, ele vai dizer que a confiança de Jesus no sucesso de sua missão é francamente predestinacionista. Ele usa esse termo. Já está predestinado e ele tem garantia. É sucesso absoluto. E o que o texto está mostrando para nós é que sim, pessoas recusaram, se rebelaram contra Deus, não quiseram aceitar o Senhor, mas elas não podem. Mas os que podem, só o podem porque foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Então esse é o primeiro ponto. Nós vemos na fala do Senhor Jesus essa eleição, essa predestinação. E aí que começa a salvação de Deus. Ela começa antes da fundação do mundo. Do início ao fim é Deus que salva. O início é a eleição que se dá antes da fundação do mundo. Mas percebam, irmãos, que o texto não para aqui, e o texto mostra também para nós o chamado eficaz. O chamado eficaz, a vocação eficaz. Aqueles que Deus elegeu são chamados eficazmente. Em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, esses são chamados eficazmente. Olha só ainda o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse o quê? Virá. Esse virá a mim. É garantia. Esses que o Pai me deu, esses virão a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aqueles que o Pai elegeu, irmãos, estes irão ao Senhor Jesus. É uma certeza. É uma certeza. Tão claro como água potável, é a certeza de que os que Deus elegeu, esses virão a Cristo. Esses irão até o Senhor Jesus. Se por um lado a escolha do Pai precede a ida ao Filho, a ida ao Filho procede da escolha do Pai. Só irão ao Filho e irão certamente ao Filho aqueles que o Pai escolheu. E como é que o Pai faz isso? Como é que o próprio Deus faz isso, irmãos? Estes que o Pai escolheu, em algum momento das suas vidas, vão ouvir o Evangelho e vão responder, vão ser chamados.
Muitos ouvem o Evangelho, mas aqueles que respondem positivamente é porque são chamados eficazmente. E o próprio Deus executa essa obra no coração do pecador. O próprio Deus muda a condição do pecador, faz com que o pecador responda, faz com que o pecador irresistivelmente se renda diante da verdade do Evangelho. Por isso ele vai a Cristo. É a ação do Espírito Santo iluminando, transformando o coração, regenerando, fazendo então com que ele responda a esse chamado do Evangelho. E é eficaz porque quem executa é Deus e não é forçado. O pecador ele passa a enxergar quando ele era cego, ele se derrama diante de Deus voluntariamente. Deus move, executa tanto o querer como o realizar na vida do pecador, e ele então passa a desejar o Senhor Jesus. Ele passa a crer, porque ele é chamado eficazmente. Dê um pulo aí em João 10. Nós trabalharemos mais à frente esse texto de maneira mais detalhada, mas olha só o versículo 16 de João 10, o que o Senhor Jesus diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está falando dos gentios, principalmente. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu ainda tenho ovelhas espalhadas por aí, ovelhas que ainda não foram chamadas, ovelhas que já foram eleitas antes da fundação do mundo, e elas virão a mim, elas ouvirão a minha voz e responderão. Em outras palavras, irmãos, ele está dizendo, o meu chamado é eficaz, e esses serão convertidos, esses serão transformados, esses serão regenerados para darem resposta. Olha o verso 26, o que vai dizer, 26 e 27, diz assim, perguntaram-lhe, pois, desculpa, eu estou lendo 9 ao capítulo 10, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não é ovelha do Senhor, quem não foi eleito, escolhido por Deus, esses não ouvem e não creem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem. Sabe por que o Senhor Jesus passou naquela coletoria de impostos e disse para Mateus, siga-me, e ele deixou tudo e foi? Porque ele ouviu o chamado eficaz, era eleito de Deus e ouviu o chamado eficaz. E qualquer outro que você pensar, inclusive você, se respondeu positivamente, é porque você é um eleito de Deus e foi chamado eficazmente. Você veio porque o Senhor te elegeu e te chamou para a salvação. Vocês lembram de Atos 16? Atos capítulo 16, mostra o apóstolo Paulo na cidade de Filipos, e ele prega o evangelho para um grupo de mulheres, e diz o texto no versículo 14 o seguinte, irmãos, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, assim como todas as outras. Então elas foram chamadas externamente, ouviram chamar de Deus, mas internamente só quem foi chamado eficazmente foi Lídia. O texto diz, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Sabe por que Lídia entendeu? Não é porque ela era melhor que as outras mulheres, é porque ela foi chamada eficazmente, e foi chamada porque era eleita de Deus. Temos um exemplo claro, irmãos. Todo aquele que responde positivamente, com fé, ao chamado do Senhor, é porque é um eleito de Deus, e é Deus quem transforma o coração. Esse é o chamado eficaz, por isso esses vão ao Senhor Jesus. Os eleitos de Deus são irresistivelmente levados, atraídos ao Filho, por esse chamado eficaz, por isso eles vão. Então nós vemos que todo o que o Pai dá, todos os que o Pai me deu mostram a eleição de Deus, e eles vão ao Senhor certamente porque são chamados eficazmente. Mas o texto mostra para nós também, irmãos, que estes são preservados. Nós vemos aqui a preservação dos santos. Uma vez que Deus elegeu e chamou, Ele vai preservar até o fim. É o que o texto mostra para nós, versículo 37, irmãos. Olha a fala do Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu não lançarei fora em hipótese alguma, eu não o tirarei da minha presença. É interessante que esse termo aqui, esse verbo lançar fora, é o termo grego ekbalo, irmãos, significa expulsar ou lançar fora. E na maioria das vezes que esse termo, esse verbo ocorre no Novo Testamento, traz a ideia de algo que já é possuído por alguém, e esse alguém lança fora.
ou aqui no caso é uma negativa, ele não lança, ele não expulsa da sua presença. É algo que já é pertencente a alguém e esse alguém não expulsa da sua presença. Por que eu estou dizendo isso? De fato, o Senhor Jesus, ele está de braços abertos para receber aqueles que vão a Ele, que têm os seus corações transformados. Mas o texto aqui traz a ideia de que aqueles que já são do Senhor, que vieram, foram sim acolhidos pelo Senhor, de maneira alguma, uma vez que eles agora são do Senhor, o Senhor vai expulsar ou lançar eles fora da sua presença. Eles estão seguros nos braços do Senhor. O verso 39 ainda vai mostrar para nós o seguinte: a vontade do Pai, de quem me enviou, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. De todos os que o Pai me deu, eu não perderei um somente. E ele diz, pelo contrário, ressuscitarei no último dia, ou seja, ele não perderá nesse processo, uma vez que esses vieram a Cristo, eles serão preservados até o dia da ressurreição, até o dia que serão ressuscitados diante do Senhor. Nós temos aqui a doutrina da perseverança, ou como eu prefiro chamar, da preservação, porque é Deus preservando os seus escolhidos, os seus chamados. É Deus quem preserva, irmãos. Sabe aquele momento que a sua fé falha, que você solta das mãos do Senhor? Ele não te solta. Sabe por que você volta aos caminhos dele se você é do Senhor? Porque Ele não te solta. Até quando você não tem forças e você meio que vira as costas para o Senhor, por algum momento vive um tempo de rebeldia, o Senhor não te solta de maneira alguma. Ele não te abandona se você pertence a Ele. Se alguém abandona a fé definitivamente, irmãos, isso mostra que ele nunca foi um eleito de Deus. Se alguém abandona e apostata definitivamente, isso mostra que ele nunca ouviu o chamado eficaz do Senhor. Porque os que pertencem ao Senhor são preservados. O Senhor Jesus não lança fora, o Senhor Jesus não perde. Nós temos aqui, irmãos, o que alguns vão chamar de lítotes, que é uma figura de linguagem na qual alguma coisa é afirmada pela negação de outra. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus está dizendo com essa afirmação, essa negação, melhor dizendo, ele está afirmando o seguinte: quem vier a mim, eu certamente o manterei, eu certamente o preservarei. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, irmãos. E olha só aí João capítulo 10 novamente, versos 28 e 29. João 10, 28 e 29. O Senhor Jesus vai dizer: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele diz no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Os que são do Senhor não serão arrebatados, irmãos. É por isso que nós podemos cantar de todo o coração que nós cantamos hoje. Nada e nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nós estamos bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. É o que o Senhor Jesus diz aqui no texto de João. É o que Paulo está explicando. Ninguém pode nos separar, irmãos. Nós temos garantia, nós temos convicção. Como diz Paulo em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando, nos sustentando, nos mantendo a cada dia. Como diz 1 de Pedro 1, 4 e 5, para uma herança incorruptível, imacessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo amor de Deus. Nós somos guardados, uma vez que o Senhor nos chamou, uma vez que Ele nos transformou, e nós não seremos arrebatados de sua mão. O Senhor está nos preservando, irmãos, que maravilha saber disso, não é verdade? Mas, eu preciso avançar aqui, nós temos um quarto ponto, irmãos, que é a conversão. A conversão, e nós podemos colocar também a justificação. Olhe só o verso 40. O verso 40 vai dizer assim: de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, o Filho estava diante de todos eles, o Filho, por meio da pregação do Evangelho, é levantado diante de nós, e nele crer tenha a vida eterna. Todo homem que vir o Filho, ver o Filho, e nele colocar a sua fé, esse recebe a vida eterna, irmãos.
A fé no Senhor Jesus, a fé no Evangelho é o meio que Deus resolveu escolher para salvar o pecador. A salvação é pela graça, é dado pela graça, mas o meio que Deus usa é a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Fé em Cristo, fé no Evangelho, irmãos. É necessário crer, é necessário compreender quem Jesus é e o que Ele fez, então depositar a sua fé. E dessa maneira nós passamos da perdição para a salvação. É dessa maneira que nós recebemos a vida eterna, que tem o seu ápice, obviamente, na ressurreição, quando seremos glorificados, mas a vida eterna começa aqui, uma vez que nossos corações são transformados. Nós passamos a ter um relacionamento com Deus. A vida eterna é conhecer ao Senhor nosso Deus e o seu Filho a quem Ele enviou. Nós já temos a vida eterna. E só pode receber a vida eterna quem crê. E só pode crer quem foi alvo desse chamado eficaz, quem foi alvo da eleição. Então esse é convertido, ele responde com fé e arrependimento. E ele recebe a vida eterna porque ele é tido agora como justo diante de Deus e agora ele se relaciona com Deus. Ele é justificado, então ele agora tem acesso a Deus. Pela fé nós somos justificados. Pela fé, irmãos, nós somos convertidos e recebemos essa fé, o dom de Deus, mudando a rota da nossa vida, seguindo o Senhor. Abra aí em João capítulo 3. Percebam que estamos aqui em João, relembrando textos que já lemos, irmãos. João capítulo 3, olha aí, a partir do verso 14 eu vou até o 18, diz assim: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim como aquela serpente de bronze foi levantada para que os homens de Israel não morressem no deserto, olhando para a serpente, Cristo é levantado para que ele seja visto, olhado, crido. Então, esse que crê recebe a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você crê, você é justificado diante de Deus. E você agora é amigo de Deus. Você tem comunhão com Deus. Você recebeu a vida eterna. Faz parte do processo de salvação de Deus chamar eficazmente e gerar fé no coração do pecador. É por meio da fé no Evangelho que pecadores são salvos, irmãos. É o que o texto mostra para nós, é o que esses outros textos nos ajudam a entender o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Então já vimos eleição, predestinação, chamada eficaz, preservação dos santos, nós vemos a conversão, a justificação, presentes aqui nesse texto de maneira intrínseca na fala do Senhor Jesus. Mas nós vemos em último lugar, irmãos, a glorificação. Lembra que a salvação começa com a eleição? Ela vai culminar certamente na glorificação. E é o que o Senhor Jesus, ele diz, quando no verso 39 ele vai dizer: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O verso 40, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei. A ressurreição, irmãos, novo corpo glorificado, ressurreto, assim como o corpo da ressurreição que o Senhor Jesus então recebeu quando ele, ao terceiro dia, é ressurreto, nós também receberemos. E essa ressurreição ela é assegurada aos eleitos, aos chamados, aos justificados, aos preservados por Deus. Se você crê no Senhor Jesus verdadeiramente, deixa eu te dizer uma coisa, a sua ressurreição está assegurada. Você pode aguardar a sua ressurreição, porque quem vai ressuscitar os que a Ele pertencem é o próprio Senhor Jesus, Ele diz aqui para nós. Esses serão ressuscitados. Nós podemos viver o tempo presente com garantias maravilhosas para a eternidade. Nós seremos glorificados, irmãos. Nós seremos ressuscitados.
e estaremos com o Senhor para todo sempre. Que notícia maravilhosa, irmãos. Que notícia maravilhosa nós temos diante de nós. E por causa do tempo, alguns textos em João já mostraram o capítulo 5, versos 28 e 29 para nós. Também no capítulo 11, esse eu peço para vocês, eu falo do capítulo 5 que já vimos porque já estudamos ele, mas olha aí o capítulo 11, versos 25 e 26, o que o texto vai dizer: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Garantia, irmãos, ainda que morramos, viveremos para todo sempre, ressurretos com o Senhor. E por fim, Romanos 8,30, o apóstolo Paulo diz, e aos que predestinou, e nós vemos também um texto que mostra esses atos de Deus na ordem da salvação, o texto diz, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A glorificação está assegurada, é certa para todos nós. Assim se dá a salvação de todos os que são do Senhor, irmãos. É isso que está aqui contido, a teologia, as doutrinas que emanam da fala do Senhor Jesus. E diante dessas verdades, então, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações finais para as nossas vidas diante dessa verdade. Algumas aplicações rápidas. E a primeira aplicação que eu faço diante dessas verdades é: se lemos corretamente esse texto, irmãos, se entendemos a ordem da salvação, cada um de nós deve ser o mais humilde da terra. Nós somos chamados à humildade diante dessa verdade. Sabe por quê? Porque não há mérito nenhum da nossa parte. Se você está aqui nessa manhã adorando o Senhor com o seu coração, verdadeiramente foi transformado, não há mérito da sua parte, mas glórias devem ser dadas ao Senhor. Ou seja, nós devemos ser humildes. Nós devemos entender que foi o Senhor quem nos salvou. Isso deve gerar humildade no nosso coração, irmãos. Eu fico assustado e vejo que muitos de nós que nos dizemos calvinistas, que entendemos a soberania de Deus na salvação, não entendemos a doutrina corretamente, porque essa doutrina deveria nos levar à humildade mais do que qualquer outra coisa. Uma vez que não é pelos nossos méritos, uma vez que não é pela nossa capacidade, intelectualidade, é graça do Senhor do início ao fim, nós devemos ser os mais humildes de todos os homens. Devemos caminhar com humildade, devemos inclusive olhar com compaixão para os que se perdem. E rogar a graça de Deus sobre eles. Não sabemos quem são os eleitos, devemos rogar com humildade a graça de Deus, porque o Senhor nos alcançou, Ele pode transformar pecadores. Humildade, irmãos, nós somos chamados à humildade diante dessa verdade. Mas nós somos chamados também, em segundo lugar, à gratidão, irmãos. Devemos ser os mais gratos de toda a terra. O maior bem que o homem pode possuir, a maior necessidade que o homem tem, nós fomos supridos. A maior necessidade do homem é a necessidade de um Salvador. E nós recebemos salvação em Cristo. Porque fomos eleitos, chamados, somos preservados, fomos convertidos, justificados e certamente seremos glorificados. Como não sermos gratos? Devemos ter o coração mais grato de todos, irmãos. Gratidão ao nosso Deus, e não há nada que deve trazer, impulsionar a nossa gratidão mais do que a salvação graciosa que recebemos por parte do Deus triuno. Nós somos salvos pelo Senhor nosso Deus. Terceira aplicação, irmãos, nós devemos adorar o Senhor de todo o coração. Uma vez que somos gratos, deve fluir dos nossos corações adoração verdadeira, genuína ao nosso Deus. Se Ele nos salvou, isso deve nos levar a uma santa adoração, a uma adoração constante. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Este culto é um culto de adoração, porque nós lembramos de quem Deus é, e sendo quem Ele é, Ele fez o que Ele fez por nós, irmãos, nos salvando do início ao fim. Por isso adore de todo o coração, adore na sua casa, adore com a sua vida ao Senhor, porque o Senhor te salvou, e uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre, e ninguém pode te tirar das mãos dele. Quarta aplicação, descanse no Senhor. Se ninguém pode te tirar das mãos dele, e por causa dele a sua salvação completamente completa está assegurada, descanse, tenha paz no seu coração.
porque você é do Senhor, e a garantia é que a salvação pertence a Ele, é Ele quem executa, irmãos. Se dependesse de você, você estaria perdido, você poderia estar desesperado, mas uma vez que é Ele que salva, descanse no Senhor, tenha paz no seu coração, não tenha medo de viver nesse mundo, viva descansado, porque sua salvação é assegurada. E a quinta aplicação que eu faço, irmãos, seja intrépido, tenha intrepidez, uma vez que ninguém pode te tirar das mãos do Senhor, pode viver a sua fé de maneira pujante nessa terra, pode evidenciar a sua fé em todos os termos da sua fé, pode dizer não para aquilo que Deus diz não, pode rechaçar aquilo que Deus rechaça. Viva uma vida santa diante do Senhor de maneira intrépida, pregue o Evangelho para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em todo momento, porque ainda que ele se rebele contra você, ainda que você seja perseguido, ainda, e eu falei isso no último sermão, mas repito, que matem o seu corpo, a sua ressurreição está garantida, porque quem a deu foi o próprio Deus. A nossa salvação é plena, e eu poderia trazer outras aplicações mais, mas eu paro por aqui, irmãos, diante dessa verdade, que o nome do nosso Deus seja adorado, engrandecido e glorificado. Vamos orar? Curve sua cabeça e oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque antes que mundo houvesse, o Senhor resolveu eleger um povo para si. E nós cremos que nós somos povo eleito do Senhor, Pai. Cremos porque em um determinado momento da nossa história, o Senhor nos chamou eficazmente. Por meio do Evangelho, ó Deus, nós escutamos e cremos, e sabemos que só cremos porque o Senhor foi quem nos chamou e nos vocacionou, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque podemos ter a certeza de que uma vez chamados, ó Deus, o Senhor mesmo é quem gerou fé em nosso coração, nos converteu ao Senhor, gerando fé e arrependimento em nós, de maneira que diante do Senhor recebemos vida eterna, justificados, ó Pai. Isso é maravilhoso, por isso podemos ter um relacionamento vivo e verdadeiro com o Senhor. Inclusive esse culto só faz sentido porque fomos justificados em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque uma vez convertidos, justificados, nós somos preservados, ó Pai, pelo Senhor mesmo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia, ó Deus, Ele habita em nós e nós iremos até o fim, porque o Senhor está nos sustentando e nos preservando. Te louvamos, ó Deus, te louvamos porque a ressurreição é assegurada pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ó Pai, nos ressuscitará no último dia. Ó Deus, nós seremos glorificados e habitaremos com o Senhor eternamente. Ó Deus, e esse é o maior desejo das nossas vidas, é vê-lo face a face. Se aqui já é maravilhoso estar na Tua presença, Pai, quem dirá livre do pecado e das mazelas do pecado, será algo maravilhoso. Que essas verdades encham o nosso coração, nos leve à adoração, à humildade, à gratidão, à intrepidez, ao descanso no Senhor, e que o Senhor seja exaltado através do nosso viver, ó Deus, impulsionado por essas verdades gloriosas. Sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.